Nós estamos celebrando o Natal desde o começo, segundo domingo do mês de dezembro, com as crianças, no dia 8 de dezembro, quando nós cantamos sobre a alegria do Natal. No texto de Lucas, que descreve o anjo aparecendo aos pastores, ou para os pastores, anunciando que havia nascido o Salvador, trazendo boas novas de grande alegria. A semana passada, na cantata com os adultos, Rei dos Reis, nós cantamos e meditamos em alguns versos do capítulo 1 de Lucas, e nós vimos que após 400 anos silenciosos, ou seja, sem revelação escriturística de Deus, período em que ocorre entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus quebra o silêncio, em um primeiro momento, não usando um profeta, mas um anjo. E a mensagem que Gabriel trouxe deixou Maria perplexa, deixou Maria perturbada. Ela seria mãe, embora ainda fosse solteira e virgem, como nós lemos aqui na abertura do culto hoje, e o anjo diz o nome e os títulos que o seu filho receberia. Maria recebe a notícia que vai ficar grávida através de um nascimento miraculoso e que seu filho receberia o nome e o título de Salvador, de Filho e de Rei. Maria escuta o anjo, a explicação, o propósito e o método de Deus para o nascimento de Jesus, e ela não faz nenhuma objeção, ela não tem nenhuma negação, ela coloca-se à disposição e diz: eu sou serva do Senhor, demonstrando a sua bondade de ser mãe, ou melhor, a sua boa vontade de ser mãe do Filho de Deus. Você conhece as narrativas do Natal? É verdade que dentro do nosso contexto, na nossa cultura, tem alguns acréscimos, algumas alterações, sejam elas religiosas, ou sejam elas através das expressões artísticas de forma geral, mas nós conhecemos a mensagem. E nós falamos dos mesmos textos, nós cantamos sobre os mesmos acontecimentos, anos após anos. E, como eu disse a semana passada, o desafio do pregador é falar o que falar. O que dizer, embora nós sabemos que a Bíblia ela se renova, o Espírito fala conosco, e olhando ao Senhor, eu falo: Senhor, o que dizer para a sua igreja? O que o Senhor deseja para a sua igreja através dessa narrativa, através dessa história? O que o Senhor deseja para as nossas vidas ao nos fazer olhar para o nascimento de Jesus? A narrativa está lá na Bíblia. Nós podemos ler, nós conhecemos, como eu disse, com alguns acréscimos, mas nós temos, ou com algumas alterações, nós temos a cultura dizendo sobre isso, as religiões dizendo sobre isso, ou as diversas denominações ou segmentos religiosos falando sobre isso. Mas eu quero me ater com os irmãos nessa noite sobre aquilo que a Bíblia nos ensina e nos coloca e nos faz pensar sobre a história do Natal. O que a Bíblia diz sobre a história do Natal? Principalmente ali nos evangelhos segundo Mateus ou segundo Lucas, que narra os acontecimentos com mais detalhes ali do nascimento de Jesus. E é interessante como essa história, ela está cercada de personagens improváveis. E por estar rodeada de personagens esses que nós chamaríamos aqui de improváveis, não poderia ser uma história inventada. Não poderia ser uma ficção, não poderia ser uma história que a igreja criou para criar argumentos, para se estruturar em torno disso, porque provavelmente se fosse ela usaria outros protagonistas. Se você pensar comigo nessa história, que você conhece, você vai ver que a história que a Bíblia descreve tem uma jovem agraciada por Deus, como já citei aqui, vimos a semana passada,
e que possivelmente não fazia parte de famílias importantes para Israel, e ela recebe o comunicado, e ela se dispõe, e ela aceita ficar grávida antes de se casar, em uma cultura muito diferente da nossa, podendo ser vista como uma mulher imoral, mas ela confiou em Deus e deixou sua reputação nas mãos de Deus. Os pastores, dentro daquele contexto, eram um grupo de trabalhadores indignos, e era até de certa forma rejeitado dentro daquele tempo. Os magos, eles eram estrangeiros que os romanos chamavam de desprezíveis, pagãos, e que não criam no que criam os judeus, autores dos evangelhos. No Natal, como já falamos, vimos em Marcos, e temos isso claramente nos outros evangelhos, é Deus vindo até nós, se tornando gente como nós, o Salvador encarnado, enviado do céu, que veio ao mundo para nos salvar, e através dele nós encontramos perdão e temos a nossa comunhão com Deus restaurado. Isso é o que a Bíblia nos diz, esses são os personagens improváveis que Deus escolhe e usa para revelar o seu plano para nós. A sociedade, a nossa cultura separa uma data, tem várias histórias por trás disso, mitos, histórias por trás disso, separa uma data para celebrar o Natal. E a mensagem do Natal, queridos, ela tem se perdido na mente do homem moderno. Tornou-se para alguns um feriado, um período de folga, de férias coletivas, um período de festas, uma agenda comercial, um período de viagens, um período de comer comida que você gosta, pôr uva passas ou não no arroz. Se você me chamar para comer na sua casa, não ponha, ou faz o meu separadinho que eu não gosto, estou brincando. Mas é a discussão que gira em torno disso. Produtos que nós só encontramos no mercado nessa época, e nós separamos esse tempo para comer, e as coisas fazem parte da nossa cultura, e de fato essas coisas fazem parte do nosso contexto, seja social, familiar, profissional, e tantas outras coisas fazem parte. Eu trabalhei no período de 2013 a 2016 em uma empresa de e-commerce. E eu me lembro que em algumas datas específicas, como por exemplo o Natal, você tinha uma previsão de compra para abastecer os estoques depois de um período X do mês, e tinha uma estimativa de vendas, e Natal era uma grande data comercial. Tanto é que nós separávamos, ou os centros de distribuição separavam o mês de janeiro, onde o seu estoque estava desabastecido por conta das vendas de Natal, para fazer os seus inventários, e a gente acompanhava os inventários no mês de janeiro. Isso é nossa cultura. A nossa cultura, ela gasta no Natal. O 13º vem para que você compre as coisas no Natal, para que você tenha mais dinheiro. Não é esse o propósito, mas vem também nessa data para que você participe disso no Natal. E eu repito o que eu já disse em outras oportunidades. Não existe um problema em você presentear alguém. Não existe um problema em você comer a comida gostosa dessa época, em você se reunir com a sua família. O problema está em absorvermos e colocarmos o sentido pleno do Natal nesses aspectos. Esquecermos do que é o Natal. A maioria das pessoas deste mundo moderno comemoram o Natal, celebram o nascimento de Jesus, mas sequer lembram do aniversariante. Para o incrédulo, aquele que não crê em Cristo Jesus, o Natal é apenas mais uma data que demonstra o quanto a sua vida é vazia. Ele celebra alguém em que ele não conhece. Ele celebra uma alegria que ele nunca experimentou. É apenas um feriado, como disse, uma data cultural e religiosa do calendário. Mas nós, repito, e é aqui que eu quero me ater com os irmãos nessa noite. Nós, cristãos, temos a responsabilidade de manter viva a mensagem do Natal.
Aí você fala, mas Jesus não disse, ide e pregai o Natal a toda criatura. De fato, ele não mandou a gente pregar o Natal a toda criatura. Mas o Natal do cristão, ele enxerga naquele menino, como já disse em algum domingo aqui, o plano redentivo de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar, queridos. Essa é a mensagem que tem que estar viva no nosso coração. O Salvador chegou, como nós cantamos. Essa mensagem deve nos alegrar, essa mensagem deve nos encher de esperança, deve nos encher de paz, porque nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. Nasceu o Redentor, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E no Natal do cristão, nós visualizamos e glorificamos a Deus pelo nascimento do Salvador. E não só isso, mas também o Natal nos faz olhar e meditar no verdadeiro sentido da vinda de Jesus. Eu já falei aqui em uma outra oportunidade sobre esse personagem, mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite de um personagem que eu gosto muito dele dentro desse contexto de nascimento de Jesus. Não é Maria, não é José, os anjos, os pastores, os magos, embora tenham a sua importância e relevância dentro desse contexto do nascimento de Jesus, mas é um senhor judeu, piedoso, chamado Simeão, que esperava ansiosamente o Messias. E Deus falou para ele que ele não morreria antes de vê-lo. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 2, de 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. Eu quero te lembrar, antes de ler o texto, que os pais de Jesus, eles eram judeus fiéis. Eles tinham circuncidado Jesus no 8º dia de vida. Ele deu o nome de Jesus, nome que o anjo disse que eles deveriam dar, e eles foram ao templo 33 dias após a circuncisão para oferecer sacrifícios. Possivelmente também foram ao templo porque uma lei exigia que o primogênito fosse dedicado ao Senhor. E durante esse período que eles passam no templo, a família encontra outro judeu piedoso e fiel a Deus chamado Simeão. E esse camarada, esse personagem, ele celebra o Natal. Aqui é um cântico natalino, aproximadamente 40 dias após o nascimento de Jesus. Lucas 2, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz, o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra já introduzida, texto lido,
e que nós vamos agora expor esse texto. Que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Simeão, e que fez que ele percebesse que ali ele estava diante do Salvador, o mesmo Espírito que habita e sela aqueles que são salvos por Cristo Jesus, fale aos nossos corações nessa noite. E que a gente saia daqui com a percepção de que nós tivemos um encontro real com Cristo Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto de Natal, como eu disse. Uma narrativa de nascimento extraída aqui do Evangelho de Lucas, quando os pais de Jesus o levam ao templo. Ali havia um senhor de idade presente, Simeão, que aguardava pelo Messias, e quando a família passa por ele, o Espírito Santo o instigou a perceber a verdadeira identidade de Jesus. E eu quero aqui parar com os irmãos, e eu quero olhar para esse texto, eu quero extrair algumas lições para nós. E a primeira coisa que eu gostaria de olhar com os irmãos nesse texto é o que o texto descreve as características de Simeão. Quem era Simeão? Simeão era justo. Simeão era um homem que se comportava bem para os outros homens. Simeão era piedoso, era cuidadoso com os deveres religiosos, estudava a lei, conhecia as promessas descritas no livro de Isaías sobre o Messias. A combinação entre justo e piedoso indica que a vida de Simeão era conduzida de tal forma que sua conduta com respeito aos homens era justa, e para com Deus ele era piedoso, ele era alvo da aprovação divina. Imagina você pensar em alguém dentro do nosso contexto em que você o classificaria como justo e piedoso. Aqui Lucas, inspirado por Deus, ou seja, sofrendo a ação do Espírito Santo de Deus, Deus direcionando para nós, ele nos faz olhar para Simeão, ele vai dizer, as características desse homem é que ele era justo, ele era piedoso, ele esperava a consolação de Israel, ou seja, o consolo que o Messias traria ao seu povo na sua vinda, ele tinha essa expectativa. E o texto diz algo interessante também sobre ele dentro do seu contexto. O Espírito Santo estava sobre ele. Simeão, ele foi dotado aqui com uma bênção muito rara e especial. De alguma forma, e aqui não vem ao caso a exposição completa disso, mas de alguma forma, antes do Pentecoste, antes do Espírito Santo, ele descer sobre o povo de Deus, o Espírito que às vezes habitava num povo de uma forma muito pontual, já estava habitando, ou numa pessoa de uma forma pontual, já estava habitando em Simeão. Ele estava constantemente sobre a influência do Espírito, e esse mesmo Espírito, esse Consolador, lhe revelara que ele não morreria sem antes ver o Cristo de Deus. Nós meditamos, já falei aqui, esse ano, no Evangelho de Marcos. E nós vimos, e falei isso algumas vezes, que os judeus, eles tinham a esperança que Deus, ele viesse a usar uma figura puramente humana, um rei, para trazer livramento militar da dominação romana, ou então o próprio Deus haveria de libertar seu povo, para em seguida apresentar o Messias como Salvador. E nós vimos as dificuldades das pessoas, entre elas os discípulos, a entenderem a identidade de Jesus como esse Messias, como esse ungido de Deus, como esse prometido de Deus. E era no Messias que estava a esperança de Israel, a esperança de um rei, a esperança de um Salvador. E Simeão, queridos, ele tinha essa expectativa, ele vivia uma vida que era alvo da aprovação divina, e dentre essas características de ser justo, piedoso, de ser esse homem íntegro, ele tinha a expectativa de ver, ou de que veria, o ungido de Deus, o prometido de Deus.
E o que eu quero te convidar, ao olhar para a vida de Simeão, e ao mesmo tempo examinar o seu e o meu coração, é porque o Natal é um convite para refletirmos sobre a nossa fé. O nosso coração, a nossa vida cristã. Simeão era um camarada de fé, ele demonstrava a sua esperança em Deus, em outras palavras. Como eu resumiria isso aqui em outras palavras, aplicando para nós? Simeão era alguém de fé, Simeão é alguém que demonstrava a sua esperança em Deus. E para mim e para você, queridos, a vida cristã é um caminhar de fé. A vida cristã é um caminhar de comunhão com o nosso Deus, desfrutando da presença dEle, em relacionamento com Ele, transformando o nosso coração. Ser um cristão é ser alguém que caminha com Deus, é alguém que conhece a Deus, é alguém que vive na sua presença. Por isso, nesse Natal, ou celebrando o Natal, eu quero convidar você a examinar a sua caminhada de fé. A sua esperança em Deus. Tem muita gente no nosso tempo que a sua caminhada de fé é uma caminhada que não é demonstrada ou visualizada como a do Simeão. Não é alguém justo, não é alguém piedoso, é somente um religioso funcional, onde a sua esperança está em algumas outras coisas, mas não é no Cristo verdadeiro. Eu quero te convidar nessa noite, queridos, a examinar seu coração e a perguntar: onde está a sua fé? Eu disse a semana passada e falei o porquê nós não deveríamos adorar Maria, mas sim prestar um certo respeito por ser um personagem bíblico relevante, porque a nossa fé não pode estar em Maria. A nossa fé não pode estar nos pastores, a nossa fé não pode estar nos anjos, a nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. A nossa fé não pode estar na Igreja Batista. A nossa fé não pode estar na Igreja Batista de Calcaia do Alto. A nossa fé não pode estar num líder religioso, embora tudo isso sejam instrumentos usados por Deus, para que a gente tenha uma denominação, para que a gente se reúna para um povo, para que Deus levante líderes para cuidar de nós, mas a nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. A nossa esperança tem que ser Cristo Jesus. Eu quero te convidar a olhar nesse Natal, querido, e a dizer, e a examinar seu coração, e a fazer você, através da palavra, a ter a esperança no lugar correto. A esperança de Simeão é que o ungido de Deus viria, e que ele viveria enquanto veria o ungido vir, e eu e você temos a revelação de Deus, a sua palavra, e eu quero te convidar a demonstrar, a ter uma caminhada de fé e a demonstrar nessa caminhada a sua dependência e a sua esperança em Deus. Aquela comida gostosa do Natal, você vai comer no máximo, que os irmãos exageram, né? Mas se não exagerasse muito, você ia comer no máximo no almoço do dia seguinte. Mas você vai comer, talvez, em mais 2 refeições e ainda vai congelar um pouquinho, mas vai acabar. O presente que você comprou para o seu filho, embora tudo isso é válido, ele vai pegar aquele carrinho de controle remoto e ele vai logo dar uma bicuda sem querer ou bater em algum lugar e vai acabar. A pilha vai acabar, você vai ter que repor. O feriado acaba, o dia seguinte você vai voltar a trabalhar. Tudo isso é passageiro, os encontros com a família é passageiro, mas uma fé firmada em Jesus é sólida e é para a vida inteira. Esse é o convite para nós, queridos. É fazer tudo isso, mas ter um olhar certo. O que é o Natal para nós cristãos? Cristo Jesus. Esse é o nosso Natal. É abrir, como eu disse a semana passada, e desafiei os irmãos, é abrir a Bíblia em volta da mesa, é ter uma oração antes de comer, antes de ter aquelas trocas de presente, e agradecer a Deus
por ter enviado Cristo Jesus. Isso é o Natal para nós, queridos. Isso é a vida de alguém que é justo. Isso é a vida de alguém que é piedoso. Isso é a vida de alguém que está sendo moldado por Deus. Alguém que tem a sensibilidade no dia de celebrar a vinda de Cristo Jesus, adorar Jesus. Aí, eu repito o que eu falei a semana passada. Você não conhece a minha família, pastor. Você não sabe as cervejas que vão estar ali, a bebida que vai estar ali. Eu duvido você pedir 1 minuto de tempo para ler um versículo e fazer uma oração a alguém que não aceite. O que falta para nós é coragem. Coragem de dizer que nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a vida. E não é porque nós somos melhores que ninguém, é porque o Espírito Santo nos fez entender isso diante do nosso pecado. E por isso nós entendemos quem é Jesus. O texto nos diz, nos versos 27 a 32, que movido pelo Espírito, ele foi ao templo, ele, Simeão, e o Espírito Santo providenciou para que no momento preciso, quando José e Maria fossem entrando no templo, levando o menino Jesus para fazer por ele o que era costume segundo a lei, Simeão também tivesse ali, ou entrasse ali. E ele pega o garoto Jesus, recém-nascido, aqui com aproximadamente 40 dias. Eu vou fazer uma correção, depois você pode ler Mateus. Se você vê os magos na manjedoura junto com os pastores, isso é um erro. Isso é um acréscimo bíblico que não existe, a cultura criou isso. Quando os pastores vão visitar Jesus, ou melhor, os magos, Jesus já está numa casa. Então o Natal ele é envolto não só do Jesus na manjedoura, mas de toda uma cena, inclusive os pastores, ou melhor, os magos na casa com Jesus, e essa apresentação de Jesus no templo, isso envolve o nascimento de Jesus. E Jesus e Deus providencia, o Espírito Santo providencia para que eles se encontrem. E Jesus, então, recém-nascido, aquele bebê, Simeão pega ele nos braços. E o Espírito Santo faz ele entender que aquele menino era o Messias. Os seus olhos estavam vendo uma criança, mas pela fé, ele viu naquele bebê a salvação de Deus. Simeão toma Jesus nos braços, ele contempla aquela criança de poucos dias, talvez dormindo tranquila com o sono de todo bebê, e ora. Sua oração é de um ancião, alguém que já viveu muito, viu de tudo, mas agora com Jesus nos braços, não há mais nada para ver ou provar. Ele já pode morrer e descansar em paz. Queridos, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que abre os olhos de Simeão e pelo Espírito faz ele entender que ele está carregando o Salvador, esse mesmo Deus que pelo Espírito faz Simeão entender que ele pode morrer em paz porque ele já viu o Salvador, é o mesmo Espírito que abre os nossos olhos e nos faz entender que nós precisamos de um Salvador. E é o mesmo Espírito que abre os nossos olhos, que nos enche de esperança e que nos faz entender que com Jesus, o dia que partirmos daqui, nós temos uma segurança eterna. Nós teremos uma eternidade. É o mesmo Espírito. O que a gente precisa é se desfazer um pouco daquilo que a cultura tem colocado em nós e nos encher daquilo que a palavra nos aponta. Repito, come aquela comida gostosa, troca os presentes, mas se esteja ali, mais do que isso, com um coração de adorador dizendo obrigado, Jesus. Simeão esperou toda a sua vida para ter nos braços aquela criança e contemplar nele ou nela a salvação. Ela trazia consigo a esperança e o sentido da vida. Seus olhos viram a salvação e a paz do descanso o envolveu. Simeão, diante disso,
ele se rende ao Deus que, em cumprimento da sua promessa, permitiu que ele vivesse o tempo necessário para ver o Messias, e nele a realização do plano de redenção para o mundo. Queridos, o Natal, uma festa assim criada, adicionada, mas olhar para o nascimento de Jesus, olhar para o plano de Deus, nós precisamos ver nessa data o nascimento do Salvador. Nós precisamos, em volta da mesa, agradecer a Deus por Cristo Jesus. Nós precisamos ver no Natal a salvação de Deus, assim como Simeão viu em Jesus a salvação de Deus. O Messias que Deus havia enviado para nos libertar da pena e da prisão do pecado. O pecado que entra no mundo e que nós herdamos, queiramos ou não, de Adão e Eva, que faz esse mundo em que vivemos ser um mundo de inconstância, um mundo de adoração a si mesmo, um mundo de total egoísmo, pessoas que querem ser servidas, mas não querem servir, se esqueceram do Criador e adoram a criação, gente que ama as coisas criadas e usam pessoas para conseguir essas coisas, ao invés de amarem as pessoas e usarem as coisas para demonstrar esse amor. Um mundo devastado pelo pecado. E que Deus está vendo esse mundo quebrado pelo pecado, e agora em Jesus torna-se um ser humano e não permite que o mundo continue dessa forma. E no momento certo, Ele manda o seu único filho para salvar o mundo. E nós precisamos ver, crer e experimentar a grandeza desse evangelho, deste rei, que chegou para cumprir o seu ministério e morrer e ressuscitar para nos salvar e nos perdoar. Queridos, o evangelho, o Natal nos lembra o evangelho. E o evangelho é um chamado para arrependimento, um chamado para mudança radical de coração, resultando em uma mudança de direção na vida de alguém. Natal é lembrar que Cristo veio restaurar as pessoas, a fim de viver com o propósito para o qual foram criadas. Viver em adoração e submissão obediente a Deus em todas as áreas de nossa vida. O Natal, o Salvador chegando, Deus vindo habitar entre nós, nos lembra que nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos amá-lo, nós podemos servi-lo e morrer em paz, conforme a percepção de Simeão, e poder morrer tranquilo, pois nós estamos e estaremos com Cristo. Querido, a minha pergunta é muito simples, e eu fiz essa pergunta e repito ao longo desses domingos: o que é o Natal para você? Como você tem celebrado o Natal? Esse ano nós fomos desafiados, queridos, a pensar em quem é Jesus, ou a rever os nossos conceitos a partir da palavra de Deus e entender quem é Jesus. E nós esgotamos dentro do nosso calendário, mas teríamos ainda muito mais para falar. Mas a minha pergunta é: o que é o Natal para você? Ou em outras palavras, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Versos 33 a 35 que nós lemos. O pai e a mãe de Jesus aqui, Maria e José, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Talvez porque pensavam: como Simeão sabe de tudo isso? O nascimento de Jesus, querido, o plano de Deus, ele causa isso no coração daqueles que estão envolvidos. Uau! Como Deus escolhe uma virgem. Que alguns vão dizer que ficou virgem a vida inteira, mas não ficou. O próprio texto que nós abrimos o culto diz que não. Como Deus escolhe através dela vir morar, habitar entre nós.
Como Deus escolhe se revelar para essas pessoas não tão relevantes dentro do contexto deles. E como Deus agora usa um senhorzinho, experiente, mas sensível à palavra de Deus. Sensível à voz de Deus. Nós não temos muitas descrições bíblicas sobre Simeão. O texto se baseia nisso que nós lemos. Mas que profundidade. Que profundidade. Simeão, pelo Espírito, ele constata que a salvação seria comprada por um alto preço. Nós lemos aqui. Olha o que diz os versos 30, repetindo aqui. Pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação a gentios e para a glória de Israel, teu povo. E Simeão, verso 34, os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Simeão constata que a salvação vai ser comprada por um alto preço, com sofrimento, com dor. E que é do sofrimento e da dor que vem a salvação. Ele abençoa a família e diz para Maria, em outras palavras, esse menino está posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel. Ele vai ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão está dizendo, ou está nos ensinando aqui, que a revelação ou a atitude, a relação ou a atitude de uma pessoa para com Jesus vai ser absolutamente decisiva do seu destino eterno. Alguns o rejeitariam e outros o aceitariam. Os que o rejeitarem cairiam e estariam excluídos do reino, ao menos que houvesse arrependimentos. E outros seriam levantados e recebidos no reino. Haverá polarizações de opiniões, e muitas pessoas se oporão a Jesus. Isso vai causar conflitos. Por isso ele vai ser um sinal de contradição, porque embora tenha vindo para a nação, muitos da nação o rejeitarão, e nós vimos isso em Marcos. E essa rejeição da nação será como uma espada perfurando a alma de Maria. Por causa disso, a contradição do coração do povo será exposta diante de Deus. Lucas, autor aqui, e citando as palavras de Simeão, ele está fazendo referência à morte de Cristo Jesus. Porque em Jesus, Deus cumpre o seu propósito de redenção, refazendo a humanidade. Queridos, Natal precisa olhar para... E Natal aqui, entenda, olhar para o plano de Deus em Cristo Jesus, e não o 25 de dezembro. O plano de Deus em Cristo Jesus nos leva a ter percepções e reações diante disso. João, por exemplo, quando vê Jesus se aproximando dele, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos, quando abre o seu evangelho, vai dizer que ele é o Filho de Deus. E Simeão reconhece no seu encontro com Cristo o verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei. Natal, queridos, é tempo de celebrar a salvação. É tempo de celebrar que o Salvador nasceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Cristo, do Filho encarnado de Deus, que viveu e morreu em nosso lugar como nosso Salvador. É Deus assumindo a natureza humana. Esse é o Natal para nós. Mas muitas vezes, nós perdemos a perspectiva do que é o Natal,
porque nos concentramos na mensagem que a sociedade secularizada e contemporânea está dizendo sobre o Natal. Ou porque olhamos o Natal apenas, e ressalto que apenas, pelo fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. E esquecemos quem Jesus é, o que Ele fez e o que isso representa. Querido, se o seu pai prometeu, sua mãe prometeu que ele vai te dar aquele presente, ele vai dar. A não ser que aconteça alguma coisa e você não mereça. Não é o Papai Noel que vai vir na chaminé trazendo presente para você, não. Desculpa se eu fiz você desacreditar em algumas coisas de criança. Mas é o seu pai, sua mãe, alguém da sua família vai te dar aquele presente se ele prometeu. Não precisa ficar ansioso com isso. A comida vai ter. Alguém vai te chamar para comer na casa dele. Vai ter umas trocas, família reunida. Vai ter, porque todo ano tem. Tem uma piadinha que soltaram na internet, né? Estou preocupado que o Natal está chegando e até agora ninguém perguntou quanto que eu calço, qual é o número da minha roupa. Ou seja, não vou ganhar um presente. Vai ter, querido, tudo isso. Porque todo ano tem. E não tem problema ter, repito. Mas que não falte Cristo Jesus. Que lá na sua casa não falte corações de verdadeiro adorador. Alguém que com a autoridade que Deus deu, levante e fala, vamos agradecer ao Senhor. Não, mas o pastor não está aqui, não importa, querido. É você lá na sua casa. Você, marido, como sacerdote que Deus colocou ali na sua casa, conduzindo a sua casa em adoração a Deus. É você, esposa, na ausência do marido, conduzindo a sua família em adoração a Deus e fazendo, vamos celebrar, vamos agradecer a Deus por tão grande amor. E dizer, obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos perdoar. Obrigado porque às vezes essa família é uma bagunça, mas a gente se ama. Dá um abraço naquele que está ali na sua casa, que talvez você já não tenha mais a alegria de olhar no rosto dele e falar, vamos se abraçar, vamos chorar junto, vamos perdoar. Eu não quero que você visite muito a minha casa, o que a gente já falou sobre perdão um tempo atrás, tá? Eu não quero que você visite muito a minha casa, porque caminhar junto com você é meio difícil, mas eu não quero ficar com essa mágoa dentro do meu coração. É olhar e falar, a gente quer celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O registro do nascimento de Jesus é importante. Por isso está nas Escrituras, inspirada pelo próprio Deus. Existia uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento de que ele está vindo, havia uma expectativa da chegada do Messias, como eu disse, alguém que seria um profeta como Moisés, um sacerdote como Melquisedeque, você conhece a história bíblica, e um rei como Davi. Olhe para as Escrituras, olhe para a promessa desde Gênesis de que viria um Salvador, um resgatador, um Messias, de que Deus estava se tornando um ser humano, que o céu estava invadindo a história humana, uma intervenção de Deus na história do homem, que essa criança era o Filho de Deus encarnado, que ele era o Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, como nós lemos na abertura do culto. E que os nossos olhos, queridos, se abram como o de Simeão, para ver em Jesus a salvação de Deus, para ver em Jesus a luz do mundo, e para que diante dele não ocorra indiferença. Eu quero concluir dizendo e ressaltando que Cristo assume a forma humana para morrer pelo perdão dos pecados.
que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo para que vivesse de uma forma perfeita, morresse uma morte substitutiva em nosso lugar e ressuscitasse para que todos os que crescem na mensagem do Evangelho sejam salvos dos seus pecados e vivam em relacionamento com Deus. Essa é a grande mensagem do Natal, querido. Essa é a mensagem do Natal para nós. A história do plano de Deus para resgatar a humanidade sem esperança e sem solução. Resgatar as pessoas da sua autossuficiência e transportá-las para um reino onde Jesus é o centro e a esperança viva e verdadeira. Esse é o nosso Natal. Como vai ser o Natal lá na sua casa? Como é esse Natal aí no seu coração? Como que está aí dentro? Qual é a expectativa? Como que está aí no seu coração, querido? É saber que você trabalha amanhã e terça-feira você folga o trabalho até meio-dia e vai para casa e só volta na quarta ou na quinta-feira? Ou é saber que nós estamos celebrando essa história, adorando o Deus dessa história, e que Ele quer fazer parte da sua história, e quando Ele fizer parte da sua história, já não é mais a sua história, mas é a história dEle na sua vida. Como vai ser aí dentro esse Natal? Como está sendo aí dentro? Jesus permitiu que você estivesse aqui para te lembrar uma história que você já conhece, mas para te lembrar que só pode ter Ele aí dentro se o Espírito Santo abrir os seus olhos e pela fé você crê em que Ele é o Salvador da humanidade. É olhar para o menino, mas não ficar no menino. É ver no menino um plano eterno de Deus, que começa lá atrás. Um Deus que é acima do tempo, não está limitado ao tempo, ao espaço, mas que sabia que dentro do tempo e do espaço o homem pecaria, e por uma decisão eterna já estabelece um plano de redenção, um plano de salvação. E vindo, diz as Escrituras, a plenitude dos tempos, Ele vem habitar entre nós. Ele chega sem fogos de artifício, não chega nos grandes centros, não chega no cortejo de um carro de um bombeiro. Ele chega de uma forma humilde, rodeado de personagens sem relevância nenhuma, mas num plano eterno de Deus, escrevendo toda a história e olhando para a jovem e falando: é isso que Deus vai fazer. É olhando para os pastores e falando: tá lá na manjedoura, vai lá, celebrem ali. É olhando para os magos e dizendo: tá vindo, vão lá. É encontrar Ele na casa, é celebrar o nascimento de Jesus, é o Simeão no templo, dentro de uma atitude religiosa, dentro de uma prática contextual, e dizendo: está aqui o Salvador. E é Deus trazendo você aqui nessa noite para dizer: Jesus é o nosso Salvador. Vinde, adoremos, celebremos o nosso Salvador. É Deus te desafiando a ser crente na sua casa. É Deus te desafiando a ter uma postura de um servo dele, e de não ser crente só nas quatro paredes na igreja, mas abrir as Escrituras e dizer: o Salvador chegou, está entre nós, e nessa noite Ele quer estar dentro do meu e do seu coração, se Ele ainda não estiver.
invadindo a nossa história, perdoando os nossos pecados e dizendo: eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho consolação, eu tenho perdão, eu tenho restauração. Porque tudo isso não é o que a sociedade diz da generosidade, mas é um coração transformado, que aprende com a palavra a amar a Deus de todo o coração, e por de amar a Deus por todo o seu coração, ele ama o próximo como a si mesmo, e por conta disso ele é amoroso, ele é generoso, ele age com integridade, mas é tudo a partir do Senhor, querido. É isso que o Evangelho nos chama, a matar a nossa história e ter uma história a partir do nosso Senhor, do nosso Criador. Esse é Natal, esse é Natal do cristão. Esse é o Natal do servo de Deus que abraça alguém e diz assim: Feliz Natal, feliz nascimento de Jesus. Não do bebê, mas do plano de Deus, que te ama e que deseja te salvar, que nos leva, cada um de nós como missionários nesse mundo, espalhando-os nessa época, a anunciar. Se não temos feito isso, mas que pelo menos nessa época, ou a partir dessa época, anunciar esse amor tão grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que nos tira do império das trevas e nos transpõe para o reino da sua luz. Aquele que Simeão pega nos braços e diz: é o Salvador. É aquele que se apresenta revelado para nós na sua palavra. E o Salvador chegou. Ele quer chegar aí na sua vida, chegar aí na sua casa, chegar no seu coração. Amém?